Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Boiago aqui com você e hoje eu vou começar uma nova série aqui com vocês que estão me pedindo bastante para dar uma recapitulada aqui no conteúdo de JavaScript. Então, assim como eu fiz, eu elaborei aqui junto com vocês aquela playlist onde eu criei 5 dias, 5 projetos com React Native. Se você não assistiu, vou deixar disponível aqui nos cards, hein? Então eu vou criar uma série com vocês de JavaScript, desde o básico até o avançado. Só não sei quantas aulas vão ser, porque para quem me conhece, já teve aula comigo, tanto no digital quanto no offline, sabe que o meu planejamento é atender a solicitação de vocês. Então você coloca em pauta aquilo que você quer, eu vou trabalhando. Então bora lá, não sei quantos projetos a gente vai trabalhar, mas esse aqui vai ser o primeiro. E esse vai ser um gerador de senha. Então, vamos aqui para a tela do meu computador para a gente poder trabalhar juntos aqui, beleza? Eu já estou com o nosso VS Code aberto. Eu não sei se você usa aí, talvez, se você não utiliza para esse tipo de projeto, eu recomendo. O pessoal que me conhece mais sabe, eu não gosto de muita firula, muita coisa aqui, né? Mas esse aqui é até interessante, principalmente se você não tem um hábito muito grande de utilizar o JavaScript ainda no seu computador. Se você estiver utilizando uma outra linguagem, como um Python, enfim, ou então até um PHP, a gente não vai utilizar, ele não vai servir para absolutamente nada, tá? Mas nesse momento eu acho que é interessante. Então eu vou abrir aqui as minhas extensões e eu vou mostrar para vocês o Live Server. O Live Server é esse carinha aqui, ele, né, vai estar escrito, claro, Live Server. Você só vai instalar. Assim que você realiza a instalação dele, ele vai aparecer aqui na parte inferior, tá vendo que está port 5500? Só que ele vai aparecer aí no seu desse jeitinho aqui, Go Live. Você vai clicar e ele vai fazer o que, pessoal? Ele vai abrir para você o seu arquivinho HTML em tempo real. Olha que legal isso aqui. E aí você vai salvando e assim que você salva, ele já faz a execução sem você precisar atualizar o seu navegador. Nota que ele até avisou aqui que eu atualizei. Beleza? Então, bora lá para a gente poder trabalhar. Daqui a pouco eu vou colocar a tela uma do lado da outra para você ir acompanhando junto aqui comigo. Bom, eu vou começar utilizando um Emmet. O que seria o Emmet? O Emmet é nada mais do que uma possibilidade que você tem de ter atalhos para a geração de HTML e CSS. Aqui eu vou colocar HTML, dois pontos. Veja que o meu VS Code já trouxe aqui a versão 5. Tá vendo? Emmet Abbreviation. Então, é um código abreviado que poupa bastante tempo se você está começando aí no HTML. Então, se você não conhecia, acho que já vale o like aí no vídeo, hein? Então, vou abrir aqui o nosso Emmet, veja que ele já traz uma estrutura geral aqui do HTML, uma estrutura mínima, né? Então, vamos lá para a gente poder conhecer um pouquinho essa estrutura. Aqui no nosso HTML, eu vou começar colocando o parâmetro da linguagem, que a nossa é PTBR. Prefira colocar PT-BR maiúsculo. Lá no meu treinamento eu explico com muito mais detalhe o motivo porque você deve fazer isso. Nós não vamos mexer muito no nosso cabeçalho desse aplicativo, né? Eu vou até falar aplicativo porque é uma página simples aqui, apenas para gerar senha, tá bom? Então aqui no title eu vou colocar gerador de senha. Maravilha? Então o nosso título aqui, o nosso cabeçalho do nosso site já está pronto. Lembrando que eu estou trabalhando com o padrão de caracteres UTF-8. Se você não sabe o que é, pergunta aqui para mim que eu te explico, beleza? Bora lá então. Vou aqui para o nosso body. O nosso aplicativo em si vai ser um aplicativo simples. Eu vou construir todo ele num único arquivo, que vai ser só esse teste.html. Então eu vou colocar toda a estilização do CSS aqui dentro dele e vou colocar também o script do CSS aqui dentro dele.
Quando eu recomendo você colocar um arquivo só para CSS, um arquivo só para o script, ou mais, né? Arquivos de CSS e scripts. Quando você tem mais do que um arquivo HTML. Como eu tenho apenas uma página HTML, eu vou manter todo ele em uma única página, beleza? Bom, vou começar para quem já está acostumado, já viu os outros vídeos que eu trabalho aqui e também já teve aula comigo lá no offline ou então nos meus cursos online, sabe que eu gosto de construir primeiro uma estrutura, primeiro o esqueletão ali da coisa, para depois a gente criar as perfumarias, colocar ali, né, os efeitos, o CSS, etc. Então, o que eu vou começar, como que eu vou iniciar aqui? Eu vou começar, pessoal, com o basicão. Então, eu vou criar um H1, que vai ser um título 1, um header 1, e nele eu vou colocar gerador de senha, que é o nome da nossa aplicação, do nosso software aqui, beleza? Na sequência, eu vou colocar um input. Então, se você já trabalhou com inputs, você sabe que ele tem diversos tipos. Ele tem desde o tipo de texto, senha, até tipos de botões. Então tem uma infinidade, vale muito a pena você conhecer a documentação. Mais uma vez, se você ainda não conhece, pode ir mandando suas dúvidas por aqui ou por qualquer rede social que eu vou tirando a sua dúvida aqui sem problema algum. O nosso input, ele vai receber uma nomenclatura um pouco diferente, talvez você ainda não conheça. Ele é um atributo que normalmente a gente chama de uma tag autoconclusível ou de autoconclusão, ou no nome técnico mesmo, que eu não gosto de usar muito nome técnico, principalmente quando você está começando. Normalmente a gente chama de self-enclose, ou seja, é um elemento aqui do HTML que ele não tem um conteúdo interno. Então, você não vai fechar essa tag input assim como o H1. Nota que nós abrimos a tag H1 e fechamos aqui, beleza? O input você vai abrir e fechar dentro dela mesmo, por isso self-close, tá? Fecha dentro dela mesmo. Como ela tem vários tipos, eu vou colocar aqui, opa, estou me adiantando aqui, hein? Eu vou colocar aqui um tipo. Então, eu vou colocar type e falar que o tipo dela vai ser um tipo. Olha, tem todos esses, tá vendo? Button, checkbox, color, date, date time. Vou até colocar alguns para você dar uma olhadinha se você ainda não conhece, tá? O nosso aqui vai ser um tipo text, beleza? E vou fechar aqui a nossa tag que eu tirei aqui o fechamento sem querer, beleza? Vamos lá, dar uma espiadinha no nosso código, pessoal. Olha aí o nosso gerador de senha aqui. Veja que aqui eu tenho um tipo texto. Se eu colocar esse tipo texto como password, por exemplo, veja o que vai acontecer. Opa, a minha porta aqui 5000 não está funcionando, mas ele vai aparecer como as bolinhas ali, né, de um campo de texto. Vamos mudar só mais uma, só para você ter uma ideia. Vou colocar date aqui, tá? Olha, mudou aqui, então acho que não estava sincronizando direito. Ele traz então um calendário aqui para gente. Mas o nosso objetivo, qual vai ser o nosso objetivo principal? É nós trabalharmos com um texto, beleza? Então, vou colocar aqui o nosso texto. E eu vou ter mais um componente aqui, que é um botão, tá? Então, vamos colocar aqui o nosso elemento button. Às vezes eu falo componente, pessoal, porque hoje, ainda pela manhã, eu dei uma aula sobre React.js e lá a gente trata como componente. Como o JSX é muito semelhante, às vezes a cabeça do velhinho aqui dá uma falhada e eu falo o nome de um no outro, mas vocês vão entender aqui que é elemento, tá? Tudo aqui no HTML é elemento. Então vou colocar gerar senha. Bom, a nossa base então, pessoal, já está gerada. Essa vai ser a estrutura geral do nosso aplicativo, da nossa aplicação. Gerador de senha, quando eu clicar aqui, ele vai gerar
a senha aqui com a quantidade de caracteres que nós estabelecemos. Você pode até falar, mas e se a pessoa vier aqui e digitar a própria senha dela aqui? O que vai acontecer? Ela não vai conseguir, porque daqui a pouquinho nós vamos restringir esse campo para ser um campo para apenas receber o valor. Então ele não vai deixar digitar valores aqui, ok? Então agora nós vamos para que parte da nossa aplicação? Eu gosto particularmente de trabalhar agora com a parte visual. Então, dentro das minhas aulas, eu costumo, e até dentro da minha área profissional, eu costumo fazer o quê? Eu crio primeiro, o primeiro passo, a estrutura geral, quais são os atributos, componentes, enfim, tudo que vai ter ali na tela. Então eu faço o front completinho. Depois eu gosto de fazer a aparência, porque eu estou vendo, né? Eu estou verificando, estou ajustando ela ali, para depois fazer a programação, que aí entra o back-end ali do nosso projeto, tá? Então a partir de agora eu vou pedir licença para vocês e vou dividir aqui a minha tela para ficar até mais fácil para você entender aqui e a gente já ir salvando e verificando. Se você tem uma boa aptidão de programação, com programação, aliás, então deixa eu só colocar aqui que eu já retomo o assunto. Então, você pode até se perguntar, pô, Alexandre, não é mais fácil, cara, a gente ativar o autosave aqui do próprio VS Code? Olha, a minha recomendação é você não utilizar o autosave para os seus projetos, tá? E eu vou explicar o porquê. Eu tenho tido vários problemas aqui, né, nos projetos que eu estou desenvolvendo com o autosave e os meus alunos, tanto do offline quanto do online, também estão tendo uma infinidade de problemas em algumas linguagens, utilizando algumas linguagens. E já tem um bom tempo isso. Então, não sei se é um bug aqui do próprio VS Code ou alguma outra situação. Então, para evitar o problema de corromper o seu projeto, enfim, eu estou evitando. Se você usa aí, tá? Tudo bem. Até se você quiser compartilhar aí, se você já teve ou não problema, é interessante com toda a nossa comunidade, né? Para a nossa comunidade estar sabendo e acompanhando. Pelo menos aqui, só ontem, para que vocês tenham ideia, eu recebi 6 solicitações no meu suporte de alunos que estavam com o projeto 100% correto, mas estava acusando o erro e o problema era o autosave. Um deles teve que desinstalar o VS Code, instalar de novo para solucionar o problema, beleza? Então bora lá para a gente continuar. Então aqui nós temos os nossos elementos HTML, já está bonitinho. Bom, como é um geradorzinho de senha, eu vou fazer algo um pouco mais moderno. Então eu vou colocar o meu CSS aqui embaixo do title. Olha, eu posso colocar onde o CSS? Cara, tem vários locais que você pode colocar. Tem quem goste de colocar embaixo aqui do title, tem quem gosta de colocar aqui no final. Enfim, você tem várias áreas. Particularmente, quando eu trabalho o CSS dentro de um arquivo, como eu estou trabalhando aqui, um CSS interno, eu gosto de trabalhar com ele aqui no cabeçalho. Por quê? Ao montar a sua página, o próprio HTML, né, o próprio CSS, ele vai montar toda a estilização e se porventura der um atraso aí na rede, né, a sua página não vai ficar brancona aqui, perdida, com o usuário achando que travou talvez o seu site. Ele já vai carregar minimamente a aparência, depois ele vai carregando os elementos. Isso aqui já é algo mais com a experiência do usuário, né? Já é algo um pouco mais técnico. Mas eu gosto de trabalhar, então, quando eu trabalho com o CSS interno, aqui dentro do cabeçalho, tá? Então nós vamos abrir a nossa tag de estilo. Vou colocar aqui Style e fechar a nossa tag Style. Maravilha! Então agora nós vamos começar. Bom, vou colocar aqui, para quem sabe, né? Para quem me conhece, sabe que eu gosto sempre de um fundo escuro aqui, né? Um background escuro, eu acho bem bonito. Então nós vamos começar aqui com o nosso seletor. Eu vou colocar o nome do elemento para aplicar para todo o elemento, ou seja, para o corpo geral aqui
do meu CSS. Agora eu vou abrir então a nossa área de declaração para nós começarmos a colocar as propriedades do nosso CSS. Bom, a nossa primeira propriedade vai ser a background color. Nela eu vou colocar um black. Se você prefere, assim como eu, colocar com um hexadecimal, então vou colocar hashtag FFF, que é preto, mas não tem problema nenhum. Olha, eu quero colocar aí sei lá, como RGB, eu quero colocar o nome da cor, o CSS permite você fazer isso. Nota que ele desconectou por algum motivo aqui o Go Live. Eu vou conectar novamente, tá? Ele abriu aqui em outra página, eu vou atualizar essa aqui que ele vai funcionar. Aí, tá aí, né? Então, ué, sumiu, cara, o título? Não, é porque nós temos aqui a cor preta e a cor preta. Então, para isso, eu vou definir que todas as cores aqui das fontes, elas sejam brancas. Então, qual vai ser a propriedade que nós vamos utilizar? Vai ser a propriedade color, muito bem. Então, na propriedade color, eu vou colocar hashtag FFF, que é a cor branca, e vou salvar. Eu vou salvando aqui, tá? Com as teclas Ctrl S, que vai agilizando um pouquinho o processo. Maravilha, então, ficou aqui a nossa fonte na cor branca. Então, assim como eu falei, olha, presta bastante atenção que, principalmente quando o pessoal está começando aí no HTML, no CSS, no JavaScript, às vezes o pessoal tem uma dificuldadezinha. Sempre que for cor de fundo, vai ter a palavrinha background, beleza? Então, background, cor de fundo. Qual é a cor do fundo? É preta. E color fica para cor de fonte. Quem está acostumado com Delphi, é comum o pessoal, né, às vezes está ali trabalhando com Delphi, lá chama font color. Aqui não é font color, é apenas color, beleza? Então, bem facinho essa regrinha, tá? Cor de fonte, cor do fundo. Como nós definimos que todo o corpo vai receber fonte branca, vou colocar apenas um exemplo aqui de um parágrafo e vou escrever aqui qualquer coisa e vou salvar. Olha lá, tudo que for escrito aqui dentro de uma tag de texto vai aparecer na cor branca. Ah, mas o botão não está aparecendo, o campo de texto também não. Por quê? Porque eles não são tags de texto, só os Hs e Ps que vão aparecer na cor branca. Então, já vou cantar a bola que a gente vai precisar, então, aqui, né? Criar daqui a pouco uma estilização para esses elementos aí do nosso HTML. Bom, eu gosto aqui de zerar as margens, até para usar uma espécie aqui, pessoal. Tá vendo que ele colou aqui no ladinho? Eu gosto de zerar as margens primeiro, para que eu consiga fazer uma espécie aqui de uma responsividade para o nosso site, ou seja, né, para a nossa aplicação. Quando eu abrir e fechar a tela, ele vai se adequando. Então, a margem ajuda bastante quando está zerada. Se bem que todo componente aqui, né, ele tem margem, tem padding, enfim, mas não vem ao caso agora. Eu vou criar agora uma flexibilização para o corpo do nosso app, da nossa aplicação. Para isso, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar a propriedade display e eu vou flexibilizar através do flex. Olha lá que feio que ficou, né? Ficou um do lado do outro, parece que, né, grandão aqui o componente, né? O nosso elemento, o botão ficou grandão. Por que ficou assim, Ale? Ficou desse jeito porque o flex ele vai usar o tamanho exato do componente que o componente teria, né? Então ele determina aqui esses atributos. Então você precisa configurar, você precisa dar um direcionamento para o flex. Essa parte eu vou explicar um pouquinho mais rápida porque é assunto para mais uma aula. Se vocês quiserem saber sobre flex, me avisa, porque tem muito conteúdo sobre flex, tá? Então vou colocar agora um direcionamento. Eu vou colocá-los na posição de coluna, que eu quero um embaixo do outro. Então vou colocar flex direction e vou definir como column. Tá vendo que agora ficou
o nosso título, o nosso campo de texto, o nosso gerar. Só que, se eu vier aqui, nota que ele já está tendo a possibilidade de um ajuste, apesar de estar tomando praticamente o tamanho inteiro, né, da tela. Ainda não é isso que eu quero. Eu quero justificar esse conteúdo, eu quero centralizar esse conteúdo. Então, eu vou colocar aqui o meu Align Items e vou colocar Center. Olha que bonito que ficou, pessoal. Agora sim, já está mais justificado, mais bonitinho. Eu vou colocar aqui, acho que não vai impactar em muita coisa, mas eu vou colocar aqui o Justify Content e vou colocar o Center também, tá? Veja que ele não mudou muita coisa, é apenas para manter a integridade e deixar sempre justificado esse conteúdo aqui, tá vendo? Maravilha, então, bora lá para a gente poder então continuar. Já estou quase terminando a parte da nossa estilização aqui, tá? Eu vou trazer então um pouquinho mais para baixo. Para isso, eu vou utilizar o nosso height. O height seria o comprimento, tá? Eu vou colocar ele como VH, que é View Height. Ou seja, pessoal, vou colocar aqui 100 VH e aí eu já explico para vocês. Tá vendo que ele veio aqui para o meio da tela? Então, deixa eu te explicar por que ele veio aqui para esse meio. Então, o VH aqui, eu acho que eu falei até View Height, mas é Viewport Height, tá? O que significa o VH, né? Viewport Height. Significa que você vai ter aqui com ele a altura visível do seu navegador. Então, quando nós colocamos 100, quer dizer que nós vamos utilizar 100% do nosso navegador aqui, da nossa tela. Então, eu colocando 100 VH combinado com o Justify Content, ele vai fazer justamente a divisão e trazer para o meio da tela. Então, ele sempre vai utilizar 100% da tela. Como eu estou justificando o conteúdo, ele está aqui trazendo para o meio. Espero que tenha entendido aí, tá bom? Bom, como é um projeto aqui que não é um projeto muito clássico, lá no meu treinamento eu explico muito a importância de você conhecer sobre fontes, etc. Eu não vou utilizar esse estilo de fonte aqui mais clássica, que é fonte com serifas, tá? Eu vou utilizar fontes sem serifas. Para isso, eu vou utilizar o Font Family. E para ele, eu vou utilizar então Arial, Helvética e Sans Serif, tá? Para que fique algo um pouco mais moderno, afinal, é um gerador de senha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar, né, a tela em si, o background aqui já está feito e a configuração do body também. Vamos trabalhar um pouquinho no nosso input agora, pessoal. Vamos personalizar o nosso input. E o botão. Eu ia falar, vamos personalizar o nosso botão, mas acho que vai ficar meio desagradável isso aí, tá? Então, vou personalizar aqui, cada um personaliza o seu da forma que você quiser, tá bom? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou personalizar aqui o input. Daria para personalizar tanto o input quanto o botão juntos, se nós fôssemos utilizar as mesmas propriedades, daria sim. Nesse caso eu vou dividir, eu até ia configurar, fazer junto, mas depois eu acho que assim vai ficar melhor para você compreender, tá? Vou até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, talvez fica melhor aí para você visualizar. Então, no nosso input, quais propriedades nós teremos? Eu vou definir aqui um tamanho, né, uma largura um pouquinho maior. Então, eu vou colocar aqui um width, tá, de largura e eu vou definir que ele vai ter 250 pixels, tá? Olha lá, ele ficou praticamente naquele tamanhozinho ali. Bom, eu vou alinhar o texto. Quando gerar a senha, eu quero que a senha apareça aqui no meio, tá? Então, para isso, eu vou utilizar um text align e vou definir que é center, tá? Olha lá, quando gerar a senha vai aparecer aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Então, vou colocar um font size tamanho 16,
Então, vamos lá, já ficou um tamanho considerável. Vou atribuir também, pessoal, um padding. O que é o padding? O padding é um espaçamento dentro do seu componente ou dentro do seu elemento. Aqui eu não vou colocar, acho que 10 pixels é um exagero, deixa eu dar uma olhada. Vou colocar 6. Olha, 6 já ficou um tamanho considerável, né? Já ficou mais bonitinho. Agora vamos passar para o nosso botão, então, hein, pessoal? Então, vou colocar aqui o botão e você vai começar definindo a cor. Eu vou colocar um cinza bem escuro, tá? Mas se você quiser que o seu botão fique bem vermelho, você coloca F00, que ele vai ficar bem vermelho aqui. Eu acho que fica um pouco estranho, então eu vou colocar aqui, né? Claro, brincadeiras à parte, vou colocar um cinza mais escuro aqui para o nosso botãozinho aqui, beleza? Agora nós vamos colocar uma cor aqui para essa fonte, lembra? Background Color, eu defini a cor do fundo do botão. Se eu quiser definir a cor da fonte desse botão, eu vou utilizar apenas a propriedade Color. Então vou colocar aqui FFF para que ele fique branco e dê um destaque aqui nesse cinza. Legal? Bom, o que mais que nós podemos fazer? Vou aumentar um pouquinho o padding dele. Então vou atribuir padding. No padding eu vou colocar aqui 10 pixels e 25 pixels, tá? Alexandre, por que você fez isso e ele espaçou desse jeito? Cara, o CSS permite você abreviar aqui o seu comando. Então é como se fosse um reloginho, tá? O primeiro aqui seria a parte do topo. O segundo seria a direita. O terceiro seria o inferior e o quarto a esquerda. Só que toda vez que você coloca, por exemplo, 10 e 25, você coloca 2. É assim como eu estou fazendo aqui, né, a abreviação nas cores. Quando eu coloco, por exemplo, 10 e 25, ele entende que o 10 fica para superior e inferior, ou seja, ele fica na vertical. E o 25 para a horizontal, tanto para a esquerda quanto para a direita, que, né, pela nomenclatura, se fosse correta, seria primeiro direita, depois esquerda. Então, se ele tiver o mesmo tamanho, a mesma referência de tamanho, você pode abreviar colocando dessa forma aqui, tá? Se você quiser aumentar um pouquinho, não tem problema. Vou manter meio que o padrão, né? Vou manter um padrãozinho aqui, então vou colocar font size 16 pixels, tá? Para que fique mais ou menos aqui o mesmo tamanho. Vamos colocar um arredondamento aqui nas bordas desse botão. Então, para isso, eu vou utilizar o Border Radius, tá? Vou colocar aqui 8 pixels, deixa eu ver o que vai dar. Ficou bonito, tá? Agora, ele tá coladinho aqui, né? Tá feio. Então, como que eu descolo esse camarada daqui? Com o... Opa, fonte não. Tô falando uma coisa e pensando outra. Eu vou espaçar aqui com uma margem. Se você quiser colocar apenas margem top para dar o espaço apenas aqui, eu acho que fica legal. Não precisa colocar margem dos lados, embaixo, porque não tem nada. Então vou colocar aqui uma margem de 10 pixels. Olha lá, espaçou, ficou legal. Olha, eu quero mais. Coloca 15 pixels que ele vai espaçar ainda mais, tá bom? Então, creio que já esteja legal. Ah, um pequeno detalhe. Juro que não é besteira, pessoal, mas eu vou fazer assim. Quando o dedo passar pelo seu botão, eu quero que ele fique apontando. Putz, cara, melhor eu não falar nada, vai. Eu vou fazer aqui, então vou colocar um cursor. O cursor, ele vem por padrão default aqui, né? Que é a seta. Se eu trocar aqui de default para pointer, assim que eu passo, ele vira um dedinho aqui no botão. Não vou falar no seu, vou falar no botão. Prometo que eu não vou fazer mais essas brincadeiras chatas. Vamos lá, então. Então, agora
praticamente já está pronto aqui o nosso layout, né? Ah, só um pequeno detalhe que o pessoal gosta bastante, principalmente o usuário quando ele está olhando, né, vendo o produto final, é algo que ele gosta bastante, que é quando você passa o cursor aqui, o mouse, né, sobre um botão, ele fica em destaque. Então, para aquele destaque, nós vamos utilizar aqui o nosso button e eu vou colocar a opção hover, ou seja, ao passar o mouse, né, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele mude a cor. Eu não vou colocar uma cor muito destoada. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um pouquinho mais escuro para a pessoa ter a percepção que passou pelo menos o mouse por ali, e que esse botão é clicável. Então, para isso, nós colocaremos background color. Eu vou colocar 333 e vou dar uma olhadinha. Olha lá, ficou bem bacana, né? Léo, não quero que ele fique mais escuro, eu quero que ele fique mais claro. Vou colocar então 777, que ele fica mais claro. Beleza? Então, acho que dentro dessa parte já está legal. Agora é a hora de colocar a mão na massa de verdade e programar. Vamos lá. Então, para nós realizarmos a nossa programação mesmo de maneira mais efetiva, aí, a programação de verdade mesmo, nós vamos trabalhar, nesse momento, eu vou trabalhar aqui, ó, logo depois do button, logo depois do botão. E vou falar o motivo porque eu vou fazer isso. Normalmente, eu gosto de trabalhar, quando eu trabalho em um arquivo único, eu gosto de trabalhar os scripts aqui no final. Isso porque eu gosto, assim como eu falei lá no comecinho da aula sobre o CSS, que seja carregado todo o site e aí o nosso navegador ele vai ganhar tempo para fazer a execução do script. Claro que o nosso script aqui ele tem poucas linhas, sei lá, 10 linhas, talvez nem isso. Mas o que acontece? Quando você tem um script muito longo, talvez ele demore um pouco a mais para fazer o carregamento. Se isso acontecer e você colocar ele aqui no início, ele só vai montar o site, ele só vai cair aqui para o corpo depois que ele fizer a montagem total do script. Então, pode ser que você tenha um atraso aí de 1, 2 segundos. E por que que eu friso isso? 1 segundo, 2. Porque hoje o perfil do nosso usuário, ele é bem diferente. Normalmente o usuário ele não espera mais do que 3 segundos para um site carregar, ele sai fora. Tá? Então, ou ele vai reportar que tem um problema, que está muito lento. Então, 3 segundos hoje é um limite para os nossos usuários. Então, quanto mais tempo a gente ganha, se a gente ganha aí meio segundo no lugar, meio no outro, um no outro, vai melhorando a experiência do usuário para fazer a utilização das suas aplicações, beleza? Então, para isso, para você usar um JavaScript, você precisa abrir as tags script aqui. Tá? Então, vou abrir e fechar as tags scripts aqui, que ele vai entender aqui, né? O nosso navegador vai entender que vai ter uma programação. Então, para a gente começar, eu vou iniciar criando uma função aqui. Existem várias formas da gente criar função, tá? Eu vou começar criando da maneira mais clássica. Eu, particularmente aqui nos meus projetos, nos projetos que eu faço comercialmente falando, eu não utilizo mais esse tipo de criação de função. Eu utilizo uma forma um pouco mais moderna. Mas vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai construir mais exercícios e vocês vão conhecendo aqui essas outras formas, tá? Então, qual o papel de uma função? Assim como o nome diz, o papel da função é fazer funcionar. Ou seja, quando eu clicar aqui o botão gerar senha, ele vai funcionar, ele vai atribuir uma função. Ou seja, ele vai atribuir uma ação para esse botão. Então, para isso, a gente também vai precisar mexer um pouquinho no nosso HTML aqui, dentro dos nossos elementos. Nós vamos precisar colocar atributos aqui dentro. O type é um tipo de atributo, tá bom? Então a gente vai ter que começar a colocar alguns atributos para ele poder entender. Eu vou começar aqui com um único atributo dentro do type nesse momento.
Aliás, vou colocar dois, vai ficar melhor. Esse primeiro atributo que eu vou colocar, que nós já temos, né? Um chamado type. O outro que eu vou colocar é o placeholder. Ou seja, sabe aquele valor que fica escrito dentro de um campo aqui? E quando você clica e digita, ele some? Pois bem, o placeholder é esse cara aí. Então vou colocar sua senha aqui. Opa, sua senha aqui. Acho que eu apaguei as aspas. Legal, vou salvar. Olha lá, sua senha aqui. Então, quando projetar a senha, o que vai acontecer? Ali vai sumir. Se a gente colocar um botão de limpar, não sei se eu vou colocar ainda ou não, então ele volta e aparece escrito sua senha aqui. Lembra que eu falei que eu ia restringir esse campo para a gente não digitar mais? Então, para isso, nós vamos colocar um outro atributo chamado read only, apenas leitura. Olha lá, pessoal, agora eu clico, só que eu não consigo mais digitar. Ele está travadinho ali da forma que tem que ser, tá vendo? Então, apenas esse atributo faz esse papel. Ele travou, então, o nosso campo. Já já eu vou trabalhar com outro atributo aqui, que vai ser o atributo onClick. Na tradução, ao clicar. Então, ao clicar, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar a função. Ele vai fazer gerar a senha aqui, beleza? Então, bora lá. Vou criar aqui a nossa funçãozinha. Então, vou chamar aqui function. E aqui nós vamos criar um nome para a nossa função, né? Toda função ela precisa ter um nome. Existem na nossa profissão de programador convenções que determinam alguns padrões. Então, se você vai trabalhar no estado de São Paulo, de Minas Gerais, no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, provavelmente você vai encontrar as empresas trabalhando com o mesmo padrão ou muito próximo. Então, normalmente nomes de funções, quando é uma palavra única, por exemplo, gerar, apenas gerar, o ideal é você criar sempre com a primeira letra maiúscula. Quando é uma palavra composta, por exemplo, gerar senha, como ele não aceita espaço, então normalmente a gente utiliza o padrão Camel Case, que é a primeira letra da primeira palavra minúscula e todas as outras inicia com a letra maiúscula. É claro que eu não vou criar um nome assim, né? Por exemplo, gerar a ou gerar sua senha agora. Eu não vou criar um nome gigante. Mas se você quiser criar, a sugestão para você utilizar o Camel Case é essa: gerar com letra minúscula e todas as outras iniciando com maiúscula. Veja que, mesmo estando tudo juntinho aqui, fica mais fácil da gente ler e da gente interpretar. Então, o nome da nossa função vai ser gerar senha. Esse exemplo estou criando em português. Um outro padrão que normalmente a gente usa, até no próprio padrão Camel Case, enfim, que as convenções determinam, é que seja em inglês. Então, o ideal é que sempre sejam nomes em inglês aqui, tá? Mas, por enquanto, até para facilitar a explicação nesses primeiros exemplos, eu vou trabalhar em português com você. Como isso aqui é uma função, eu preciso abrir e fechar os parênteses para determinar isso aqui. E o que será executado dentro da nossa função? Então, vou abrir as chaves aqui e dentro das chaves nós colocaremos o que será executado, ou seja, ao chamar a função aqui gerar senha, o que vai ter de execução? Vamos pensar um pouquinho. Então, sempre é interessante você partir para o raciocínio lógico. Aqui você vai precisar ter o quê? Primeiro, você vai precisar ter uma senha e essa senha ela vai ter valor nulo. Então, vai iniciar sempre com um determinado valor nulo. Então, eu vou declarar uma variável local, uma let, e falar que a let senha vai receber um valor em branco, vai receber um valor nulo, para posteriormente ela gerar. Existe uma forma muito mais eficaz da gente fazer isso que eu vou fazer agora, mas lembrando que talvez você tenha um bom conhecimento.
mas talvez você não tenha. Então, se você não tiver, eu vou fazer bem manualzão mesmo, tá? Agora, eu vou criar uma cadeia de caracteres para que seja buscado dentro dessa cadeia de caracteres os caracteres responsáveis por fazerem a geração da nossa senha. Então, eu vou criar uma variável constante, por isso eu vou colocar const. Talvez você possa ter ouvido aí, falou, uma variável constante, na nomenclatura correta, é variável constante. Aqui para o nosso idioma que soa um pouco estranho, né? E o que é uma constante aqui para a gente? É uma posição na memória em que ela vai receber um determinado valor e ela não vai alterar esse valor durante o tempo da execução, que não vai ser o caso da senha. A senha, se eu clicar aqui 3, 4, 5 vezes, a senha vai mudar. Aqui os caracteres sempre serão os mesmos. Eu não quero que mude, então eu vou criar uma constante. Tá vendo? Olha aqui no previewzinho da constante ali. Variável, né? Enfim, ele já está até falando, uma declaração de uma lista de variáveis vazia. Se a gente preencher, colocar nome, etc., você vai ver que ele vai falar ali a variável constante tal, e aí vai atribuir algum valor, alguma funçãozinha para ela. Então eu vou chamar de caractere, tá bom? Seria, ou caracteres, acho que fica melhor, tá? Eu vou falar que vai receber o quê? Agora eu vou até acelerar um pouquinho o vídeo para facilitar. O que nós vamos fazer? Se você quiser que a sua senha vá de A a Z e tenha letras maiúsculas, você vai colocar A, B, C, D, E, F e assim por diante. Então você vai colocar todas as letras do alfabeto maiúsculas. Se você quiser que tenha letras minúsculas, então eu escrevi o meu alfabeto todo maiúsculo aqui. Eu vou colar ele aqui. Então, tá vendo? A, B, C, D, tal, tal. Tem todas as letras maiúsculas. Se eu quiser que a minha senha tenha letras minúsculas também, eu vou ter que colocar aqui as minhas senhas, as minhas letras minúsculas. Então, A, B, C, D, E, F, G. Nota que eu coloquei aqui todas as minúsculas. Ah, olha, eu também quero que minha senha tenha números. E esses números vão de 0 a 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vai colocar. Ah, eu também quero que tenha caracteres especiais. O que eu tenho que fazer? Coloque os caracteres desejados aqui. Então, vou colocar aqui uma exclamação, vou colocar arroba, sharp, um sinalzinho de dólar, vou colocar aqui um percentual, vou colocar em comercial, o asterisco, abrir e fechar parênteses também. Então, a partir daqui, ele pode gerar qualquer senha para você, tá? Utilizando essa cadeia aqui, você tem uma infinidade aqui de possibilidades. Olha, eu quero que na minha senha tenha mais. Você vai colocar o mais. Eu quero que tenha o menos. Você vai colocar o menos. Ah, eu quero que tenha um espaço. Vem aqui e coloca um espaço, que ele vai colocar também espaço na sua senha. Não é muito legal senha gerada aleatoriamente com espaço, mas se você quiser, depois no teste aí você pode gerar. Eu vou até tirar os parênteses aqui, tá? Que eu acho que não fica muito boa senha com parênteses. Aí depois você pode conduzir da melhor forma possível, tá? Então, assim como eu falei, tem outras formas mais profissionais de fazerem isso aqui. Eu vou colocar dessa forma porque eu acho que é mais fácil para você entender se você não tem muitas habilidades aí dentro do nosso saudoso JavaScript. Maravilha? Então agora, pessoal, vamos lá que eu vou começar a definir a geração dessa senha aqui. Então, a geração dela vai ser assim. Você vai criar um laço de repetição, vai ser um for. Esse for, ele vai fazer uma geração de acordo com a quantidade que você estabelecer de caracteres. Então, eu vou colocar aqui o nosso for. Então, eu vou falar para, que é a tradução do for, ele iniciar uma determinada variável. Então, vou iniciar aqui um i. Você pode iniciar qualquer variável aí. Inclusive, se você quiser declarar a variável fora aqui, não tem problema. Eu gosto de declarar aqui dentro mesmo. Então, para inicializar em 0,
e até qual é o final, qual é o tamanho que você quer da sua senha. Eu vou colocar aqui i menor, nesse momento eu vou colocar menor que 5. Então, quantos caracteres vão ter a nossa senha? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter 6 caracteres, tá bom? Se eu colocar aqui, por exemplo, 9, ela vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ter 10 caracteres. Então, aqui é a quantidade de vezes, né, ou a quantidade de caracteres que você tem. Se você inicializar com 1, aqui, para iniciar com 1 e ir até 4, então ele vai ter 1, 2, 3 e 4, tá bom? Mas normalmente na programação a gente sempre inicializa com 0, tá? Aí aqui no final do nosso laço eu vou fazer a variável de controle, vou colocar o i mais mais. Você pode pôr i mais mais ou i recebe i mais 1, mas esse aqui é um padrãozinho mais profissional. Então vou abrir o laço de repetição para ele começar a senha, né? Para ele começar a geração. Só recordando, quem não lembra muito bem do laço de repetição, não faça, não precisa fazer aí, tá? Eu vou colocar um alert e vou colocar o i aqui dentro, só para você ver ele gerar aqui em cima. Vou clicar. Ah, olha o errinho aí, né? Cliquei, só que eu me esqueci de um pequeno detalhe, bem pequeno, de colocar o atributo aqui no botão chamado on. Isso mesmo, é o on click, né? Por que on click? Ao clicar no botãozinho. Ao clicar no botãozinho, o que eu quero que aconteça? Eu quero que essa função seja executada. Então, como eu quero a execução dela, eu coloco o nome dela, gerar senha. Se eu quero execução, então eu preciso colocar os parênteses dela aqui. Maravilha, agora sim, vou salvar e vamos lá, vou clicar aqui em gerar. Olha lá, 0, 1, 2, 3 e saiu, porque eu coloquei 4 aqui, né? Mais uma vez, 0, 1, 2 e, opa, 3, agora sim, e saiu. Então, vou fazer a exclusão desse alert aqui e a gente já está quase finalizando o nosso projetinho aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que a minha variável senha, que ela não tem valor algum, eu vou falar, olha, a senha, ela vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Ela vai receber ela mesmo, então seria basicamente senha recebe senha mais um desses caracteres. Como eu estou dentro do for, dentro do laço, ele vai pegar um caractere, atribuir aqui, vai pegar outro, atribuir, e assim por diante, até fazer a composição da senha. Existe uma forma mais dinâmica da gente trabalhar, que ao invés de fazer senha recebe senha mais tal coisa, eu consigo colocar senha mais igual, que ele já significa senha recebe ela mesmo mais alguma coisa, tá? Então, é uma forma mais contraída de trabalhar, você digita menos, né? Ela vai receber quem? Nós vamos pegar os nossos caracteres. É claro que eu não vou falar que ele vai receber apenas os nossos caracteres. Isso, se eu colocar o alert aqui, eu gosto sempre nessas primeiras aulas de deixar isso aqui muito bem claro. Ele vai fazer o quê? Quando eu gerar, ele vai passar todos os caracteres. E não é isso que eu preciso, tá vendo? Ele vai gerar. Por que ele está colocando aqui? Porque ele está pegando todos os caracteres que são da senha, mais a senha. Então ele já tem, ele passa de novo, e vai gerando essa coisa medonha aqui dentro. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele selecione apenas um caractere aqui da nossa sentença. Então, para isso, eu vou usar algumas funções. Eu vou começar utilizando a função char at. Assim, para você chamar o método, né, correto, você precisa colocar o ponto. Então, caracteres, que é a nossa constante, e agora nós temos esse método aqui, que ele vai ter uma instrução, que é uma função. Tá vendo o que ele falou aqui para gente? Que ele trabalha de forma numérica. O que essa função char at vai fazer?
ela vai pegar um desses caracteres específicos, um só, mas com base num número. É como se ela numerasse cada um desses caracteres e buscasse na posição o número de referência e retornasse ele. Exemplo, se ele parou o cursor aqui no L e seja o número específico do L, ele vai lá naquele número específico e traz o caractere. Mas é só isso, Alexandre? É só isso que a gente vai fazer? Não, eu quero que ele embaralhe os números aqui. Então, para isso, eu vou precisar utilizar uma funçãozinha matemática. Então, aqui dentro, presta bastante atenção, tá? Que essa parte é fácil, mas é chatinha. Então, aqui dentro desses parênteses, eu vou colocar uma outra função, que é a math, de matemática, tá? E qual vai ser a propriedade aqui que nós vamos utilizar? Vai ser o floor, tá? Ele é quem vai permitir a gente fazer, por exemplo, a execução da função random, que é a função aleatória. Então, como é uma função, eu vou colocar aqui mais uma vez, tá? Os parênteses. Se eu utilizasse aleatoriamente aqui números, ele ia trazer só números, mas eu preciso trazer números de uma sentença numérica. Então, lembra que eu falei que ele ia pegar aqui por uma posição numérica, ia trazer a referência e colocar aqui? Basicamente é o que nós estamos fazendo nesse momento. Agora sim, aqui dentro desse parênteses verdinho, tá? Que talvez, não sei qual é o tema que você está utilizando aí, talvez apareça aí amarelinho, enfim, outra cor. Só tem que ser aqui dentro. Então nós vamos chamar uma outra função que é a math.random, que eu vou pegar de forma aleatória um numeral aqui dentro. Lembra? Mais uma vez, ele cria através do char@at uma sentença numérica, por isso mathFloor, e depois o mathRandom, tá vendo que ele vai pegar uma sentença numérica. Só que agora eu quero que ele pegue aleatório o quê? Eu quero que ele pegue aleatório começando nesse A e finalizando aqui nesse asterisco. Então, como que a gente vai fazer essa mágica aqui? Aqui, fora do random, que ele já é uma função para pegar aleatória, eu vou falar para ele, ó, pega vezes a quantidade dos nossos caracteres. Como que ele vai contar de 1 a 1? Utilizando o length, que é uma propriedade. O length é string, ele vai contar a quantidade de caracteres aqui e retornar. Então, para ficar mais fácil a nossa explicação, imagina que nós temos aqui, sei lá, é um chute, tá? 50 números. Ele vai olhar o quê? Ele vai contar 1, 2, 3 até os 50. Aí, quando ele conta até os 50, o mathRandom vai inicializar em 0 e vai até 49. Então, ele vai pegar aleatório 50 números, tá? Começando do 0 ao 49, onde o 0 seria o primeiro e o 49 lá o último. O floor é quem permite isso e o char@at ele vai fazer o quê? Ele vai analisar qual número parou. Supomos que parou no 3. Ele para no 3, aí ele vem, bom, posição 3, aliás, 0, 1, 2, 3. Então seria o D, né? Então ele parou o cursor aqui, o char@at vem, pega o D e coloca aqui dentro da nossa senha. Basicamente, a função é essa aqui, já vai estar funcionando. Quer ver? Eu vou colocar um alert, não coloque, tá? Para você não se confundir aí. É só para você ver mesmo o funcionamento. Vou colocar o alert, vou gerar, olha lá. Opa, acho que deu uma pequena inconsistência aqui. Claro que deu, né? Eu não salvei. Agora sim, deixa eu terminar a execução e criar. Olha, ele pegou o P, ou seja, ele veio aqui, percorreu tudo e parou o cursor no P. Lembra que ele pega senha mais senha e aí os caracteres? Olha lá, X, W, I e saiu. Então já está funcionando, pessoal. Olha que maravilha. Aí você fala para mim, cara, como que está funcionando? Ele tem que escrever aqui. Agora é a parte mais fácil. Então depois que ele gera tudo e passa aqui para nossa senha, eu quero que ele imprima esse valor na hora que ele sai do for. Então para isso eu vou utilizar
o document aqui do nosso JavaScript, tá bom? E nós vamos passar aqui o getElementById. Bom, quem é esse cara aqui? Quem que é esse método? O que que essa função vai fazer? Nós vamos pegar, ó, olha o nome, get, ele vai pegar um elemento com o ID tal. Então, nós vamos ter que criar um ID aqui dentro do nosso input para que ele pegue esse valor e atribua o valor para ele. Eu vou nomeá-lo, eu vou colocar o nome para ele de senha, tá? Vou passar o nome de senha. Qual propriedade que eu quero que ele passe? O valor. Então, eu vou colocar aqui value, tá bom? E aí, eu vou falar que ele vai receber o quê? Esse ID, ele vai receber a nossa senha. Essa senha é um atributo que nós vamos colocar aqui. Essa senha que eu vou passar aqui é essa senha que nós acabamos de criar. Agora, para ele passar é muito fácil. Você vem aqui no input, pode ser aqui mesmo, não tem problema. E você vai criar, então, um ID. Então, você coloca ID igual, olha o nome que nós colocamos aqui, que é senha. Vou salvar e testar. Maravilha, pessoal. Olha a nossa senha aí com 5 caracteres sendo gerada de forma aleatória. Alexandre, eu quero mais, eu quero 10 aqui, ó, ou 9, né? Para que ele tenha 10 caracteres. Vou salvar e executar. Olha aí, com 10 caracteres. Ah, eu quero que tenha 13 caracteres. Eu acho que é um exagero, não precisa de mais, né? Eu até tenho um story que eu explico um pouco sobre isso e olha aí, né, a sua senha com 13 caracteres. Olha, eu queria que tivesse só números. Olha, tira aqui esse restante aqui de caracteres, tira só isso aqui e salva e gera a sua senha. Ele vai gerar só números. Legal, né, pessoal? Muito, muito bacana isso aqui. Espero profundamente que você tenha gostado. Veja como que é simples, né? Você trabalhar com JavaScript e gostoso. É muito prático, muito intuitivo. Ao demais, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Deu um trabalhão danado para fazer esse vídeo, então já deixa o seu like aí e envia para aquele seu amigo que você sabe que precisa desse conteúdo. E não perca as próximas aulas, porque toda semana eu vou trazendo conteúdo novo e de alta qualidade aqui para você, hein?